Bom, continuemos. Então, será que você conhece bem? Será que você compreende bem esse fenômeno? E mais que isso, será que você já foi capaz de ver todas as nuances que existem em relação às manifestações? Eu queria trazer hoje uma discussão um pouco mais profunda. Evidentemente que nessa condição eu peço a sua colaboração e paciência para que a gente estabeleça algumas paradas para a consolidação do conhecimento. Tá bom? Então, nós vamos avançar um pouco mais devagar, até formar um pouco o conteúdo que eu preciso, e depois a gente avança numa discussão mais profunda. O ponto de partida, eu vou querer resgatar agora alguns conhecimentos básicos da doutrina. Talvez a gente já tenha falado disso aqui em outro momento. Então, eu quero lembrar a você os elementos gerais do universo. E aí você deve recordar, os elementos gerais do universo são Deus, Espírito e o fluido cósmico universal. Então, são esses os três elementos. Nessa relação, apenas Deus é capaz de criar os outros dois, e o fluido cósmico universal aparece como sendo a origem de todos os elementos materiais e passível de ser manipulado pelo Espírito para produzir outras variações de matéria. Ok? Então, aqui, com esse entendimento, eu quero, a partir disso, abrir um pouquinho para olharmos para o Espírito, depois conectar isso com as diferentes variações do fluido cósmico universal. Tudo bem? Muito bem. Então, você lembra qual é a condição dos espíritos quando são criados por Deus? Está lá em O Livro dos Espíritos. Vamos buscar essa informação. Diz o seguinte, ó. A pergunta 115, Kardec diz assim: dos espíritos, alguns foram criados bons e outros maus? Como é isso? E aí os espíritos respondem: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. Quantas vezes você já ouviu falar nisso? Um monte, não é? Mas você entendeu? Porque às vezes passa batido. Veja bem, Deus criou os espíritos simples. Simples é o quê? Porque ele era humilde, é? Não. Simples é na simplicidade de conteúdo e forma. Ele é criado numa condição simplificada e aumenta em complexidade à medida que se desenvolve. E ignorante, porque não domina o conhecimento das leis divinas. Aos poucos, ele vai descobrindo as leis e passando a vivenciá-las, e vai deixando de ser ignorante. Deu para entender? Simples, não é? Só que às vezes fica meio escondido aqui. Então, ele é ignorante porque é inexperiente, ele não tem conhecimento. Depois ele vai se tornando mais experimentado, que é a discussão sobre o que isso realmente significa. Para discutir mais, eu trouxe um trecho do Espírito André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, lá no capítulo 13. Ele diz assim: a consciência que aprender a realizar complexas transubstanciações de força nas diversas linhas da natureza, em se adaptando aos continentes da esfera extrafísica, passa a manobrar com os fenômenos da mentação, da meditação e da reflexão, de que o pensamento é base fundamental. Não se assustem, por favor, porque infelizmente eu vou ter que recorrer a André Luiz em alguns momentos hoje. E os dois livros que eu trouxe eu sei que não são muito palatáveis. Esse é um deles. Eu adoro, mas eu sei que ele é um pouquinho complicado. Mas não se preocupe, tá? Então, André Luiz reforça o conceito de que o princípio inteligente, depois de ser criado por Deus simples e ignorante, deve construir e conquistar seu próprio desenvolvimento degrau a degrau na escala evolutiva rumo à perfeição. Essa é a lógica.
Ok? Então ele é criado simples, ignorante e vai se desenvolvendo. Mas ele tem um aspecto muito importante. Eu quero que você entenda que o que nós temos hoje com o corpo de carne não é um direito nosso. Não foi um presente. Deus não chegou para você e disse assim: tome um corpo de presente para você utilizar. Você precisou conquistar o direito de utilizar o corpo. Então, ao longo dessa jornada evolutiva, você foi ganhando o direito de utilizar organismos cada vez mais complicados. Tudo bem, vocês fizeram as caras assim um pouco assustadas e eu nem comecei direito ainda. Então, o que acontece é que você vai percorrer uma jornada no caminho do desenvolvimento, passando pelos reinos mineral, vegetal e animal. Ao longo dessa jornada, seu conhecimento vai se dilatando e você aprende como organizar, estruturar e manter organismos cada vez mais complexos. O espírito vai precisar de um tempo até aprender como criar, manter e utilizar diferentes organismos que constituem o corpo. É por isso que ele passa pelo reino mineral, aprendendo como gerir estruturas cristalinas, depois entra no reino vegetal, aprendendo como fazer os processos de nutrição, aprendendo como gerar reprodução assexuada e depois sexuada, depois entra no reino animal. Mas até aí não tem espírito, né? Tem espírito, não tem encarnação. Tem uma individualidade, né? A gente vai chegar lá. Porque há uma diferença que é um pouco complicado, mas eu vou fazer questão de tocar nesse assunto daqui a pouco. Um aprendizado que também se confunde com o conceito do desenvolvimento de habilidades. E é um pouco isso. O espírito vai aprendendo como utilizar novas habilidades para que ele possa se desenvolver no mundo material. Inicia sua jornada aprendendo como controlar uma coisa simples como um átomo, e isso vai seguindo, aumentando até passar pelas estruturas do reino mineral, chegar no reino animal e depois entrar no reino que a gente inventou. Essa aqui é a invenção nossa mesmo. Né? Não existe reino hominal. Mas é legal de dizer. E você entende o que significa. Então fica a nossa invenção. Né? Nós espíritas inventamos esse negócio e ficou legal. E dá para você entender o que é. Só é preciso abrir uma janela para explicar a você que isso não é um termo de ciência. Fomos nós que inventamos. E só tem um conteúdo didático. É só para você entender que é a partir do momento onde o espírito começa a encarnar como ser humano. Ok? E aí voltamos agora, André Luiz, novamente, no capítulo 6 do Evolução em Dois Mundos. Ele diz assim: com a supervisão celeste, o princípio inteligente gastou, desde os vírus e as bactérias das primeiras horas do protoplasma na Terra, mais ou menos 15 milhões de séculos, a fim de que pudesse, como ser pensante, embora em fase embrionária da razão, lançar as primeiras emissões do pensamento contínuo para os espaços cósmicos. E aí vem um dos pontos que nós precisamos conversar. Até aqui, não tem pensamento contínuo. Não tem pensamento contínuo. E isso é muito importante. Faz uma diferença muito grande. Até aqui, todas as estruturas, elas são demandadas à medida que a necessidade surge. Então, o animal se alimenta porque surgiu a necessidade da fome. Mas ele não pensa na comida se não tiver a necessidade da fome. Ele não fica pensando. Ele só é demandado, ele só demanda essa estrutura reflexiva quando surge a condição. Nós não. Nós temos pensamento contínuo. Alguns, principalmente em comida, alguns mais que outros. Né? Tem gente que toma café e já está pensando no almoço, chega no almoço já está pensando no jantar, e às vezes está pensando na comida do outro dia. Então, nosso pensamento é contínuo. Antes de você chegar nessa condição, não era. E aí,
Quando isso acontece, há uma transformação muito significativa na individualidade. Há uma mudança muito expressiva. Por isso, nós praticamente inauguramos o reino novo, que nós chamamos de hominal, e eu deixei o hominal aqui para facilitar o entendimento. Tá? Então, muito bem. Nessa jornada, desde que você começou a aprender o que é um átomo, você começou a tomar conta do núcleo atômico de um elétron e foi aumentando a complexidade até chegar nas primeiras encarnações que antecedem o Homo sapiens, você levou aproximadamente 1,5 bilhão de anos. Essa é a sua jornada até aquele momento. Então, até conseguir o corpo humano pela primeira vez, se foram 1,5 bilhão de anos de evolução. Tudo bem? Sem desespero até aqui, certo? Ok, já dá uma certa satisfação. Avancemos agora para falar sobre o fluido cósmico. Você já tem uma ideia aí do espírito, vamos falar um pouquinho do outro elemento da criação, que é o fluido cósmico. O que é o fluido cósmico? Eu não queria desanimar vocês, mas hoje primeiro eu vou trazer umas notícias muito ruins. Depois eu vou trazendo outras notícias boas. Né? Você já parou para pensar? De verdade, você não sabe nada de nenhum dos 3 elementos gerais do universo? O que é o espírito? Se você souber, qual me conte. Eu não sei ainda. Deus. Você também sabe. Só restou esse, não foi? Aí vamos lá. O termo fluido é um termo que nós pegamos emprestado da ciência oficial. Ele não é nosso. Já existia. E aí vamos entender o que aconteceu. Muito bem. Naquela época, quando Kardec estava organizando a codificação, a ciência tinha uma conduta. Era comum utilizar o nome fluido para tudo que você não sabia direito como funcionava. Então nós já tivemos fluido elétrico, fluido magnético e outros. E permanecia assim enquanto você avançava no conhecimento e entendia o funcionamento do material. E aí depois esses conceitos iam mudando, e nós criamos campos, e nós criamos forças, e isso muda um pouco o entendimento. Então, essa é uma primeira condição. Kardec não sabia exatamente o que era, como um pedagogo e cientista, fluido. Também tem um outro motivo, que é esse aqui. Esse é o motivo muito importante para Kardec utilizar e manter o nome fluido. Diferente da condição dos outros estados da matéria, um fluido, que perigo deixar essa água aqui na minha mão logo hoje. Quando você pega um elemento material, o que acontece se eu soltar ele aqui? Ele cai, pode quicar, como aconteceu agora, e fica aí, ok? E se eu pegar um elemento fluídico, feito esse que está aqui, o que vai acontecer se eu soltar ele aqui? Ele espalha, não é? Eu vou só mudar o nome. Ele flui. Ele se movimenta. Quando eu aplico uma força externa, uma pressão qualquer, esse elemento ele vai sofrer uma deformação e ele flui. Enquanto essa força permanecer, ele vai continuar fluindo. Então, essa ideia de que tem algo se movimentando, de que tem algo fluindo, era um pouco do que Kardec estava tentando incorporar a esse elemento. Porque a ideia de Kardec à época é de que tem um material, tem um elemento que percorre tudo no universo. É quase como se o universo inteiro estivesse mergulhado dentro desse material. E daí ele utilizou o nome fluido cósmico universal. Aí, cada vez mais nós estamos chegando próximos dessa ideia. Mas deu para entender isso?
Então, o que é que acontece? Eu não sei o que é. Mas mesmo não sabendo o que é, eu consigo entender a lógica por trás do conceito principal. Existe um elemento primitivo espalhado e fluindo por toda a criação, ou conforme estabeleceu Kardec no entendimento dele, a criação está mergulhada nesse elemento primordial. Até aí, tudo bem? Então, nós já entendemos que dos três elementos gerais do universo, nós não conseguimos compreender nenhum deles. Nenhum. Nós conseguimos tratar todos eles com qualidades, com atributos. E aí dá uma noção do que é. Então, o Criador eu trato com atributos da divindade. O Espírito eu trato com atributos do princípio inteligente. O fluido eu trato com atributos desse material primordial. Ok? Vou trazer mais uma vez o outro livro que eu sei que vocês também têm uma certa dificuldade. Mas vamos ler, é preciso. André Luiz, no livro Mecanismo da Mediunidade, traz no capítulo 3º uma coisa muito importante. Ele diz o seguinte, ele está falando aqui do raciocínio do elemento fluídico e diz, porque a indagação quanto à matéria de base para o campo continua desafiando o raciocínio, motivo pelo qual, escrevendo da esfera extrafísica, na tentativa de analisar mais acuradamente o fenômeno da transmissão mediúnica, definiremos um meio sutil em que o universo se equilibra como sendo fluido cósmico ou hálito divino. E aí ele diz assim, força para nós inabordável. Amigo, se André Luiz está dizendo que não está dando para ele, para a gente não dá também não. O que ele está dizendo a você assim, calma, espera um pouco, ainda não está na hora desse conceito. Se contenta por enquanto em entender os efeitos disso. Como isso se comporta. Mais para frente, um pouco, você vai conseguir buscar o conceito por trás disso, da essência para o desenvolvimento desse material. Tá bom? Então, essa é a lógica que eu queria começar a apresentar para vocês. E aí, no livro Evolução em Dois Mundos, ele diz assim, no plano espiritual, o homem desencarnado vai lidar mais diretamente com um fluido vivo e multiforme, estuante e inestancável, a nascer da própria alma, de vez que podemos definir até certo ponto como subproduto do fluido cósmico, absorvido pela mente humana, em processo vitalista, semelhante à respiração, pelo qual a criatura assimila a força emanante do Criador, esparsa em todo o cosmos, transubstanciando-a sob a própria responsabilidade para influenciar na criação a parte de si mesma. Esse fluido é o seu próprio pensamento contínuo, gerando potenciais energéticos com que não havia sonhado. E aí não se preocupa com a fala, não. Eu vou explicar. O que ele está querendo dizer aqui, nesse negócio inteiro, é que tem algo que eu vou lidar mais diretamente no plano espiritual. Que esse elemento, eu trabalho diretamente com ele no plano espiritual. E ele diz isso mais diretamente por quê? Porque encarnado, eu também trabalho com ele. Só que de maneira mais indireta. E desencarnado, eu vou fazer isso mais diretamente. E aí ele chama esse negócio de um fluido vivo, multiforme, estuante e inestancável. Rapaz, isso é um negócio... Primeiro, algo vivo. Algo estuante, com muito volume. Inestancável, não tem como segurar. Flui direto e não dá para fazer uma barreira. Algo vivo, multiforme, a semelhança da aguinha aqui, que muda de forma se eu boto num copo, se eu boto numa tigela, se eu boto num prato, muda de forma, maleável. Mas ele avança muito mais, dizendo que você trata isso. Eu absorvo, mudo e devolvo para o meio. E isso vai misturado com você. Deu para entender? Então, isso passa por você. E o que é isso? Aí ele arremata dizendo, isso é o seu próprio pensamento contínuo. Chegou?
Tudo bem? Por que ele chamou de fluido vivo? Por que isso é vivo? Porque se esse elemento possui estrutura atômica e molecular, uma estrutura diferente da nossa, se ele é um elemento com características materiais, de alguma forma há também um princípio inteligente vinculado nessa estrutura. É por isso, meus queridos, que quando você lê sobre forma-pensamento, que é um resultado do seu pensamento, tem formas-pensamento vivas e se movimentando. Algumas delas, um olhar menos apurado nem vai conseguir diferenciar direito se aquilo é um ser desencarnado ou uma forma-pensamento. De tão vívido que fica aquilo. Como é que isso consegue se movimentar? Por isso. É por isso que é um fluido vivo. Até aí deu? Tá tranquilo? Tem uns olhares assim meio... Não estou com muita certeza, mas eu estou querendo acreditar em vocês. Bom, já deve estar claro que o pensamento é um elemento material derivado do fluido cósmico universal. Mas tem outros aspectos importantes que eu quero discutir com você. E aí nós voltamos para o livro Evolução em Dois Mundos, e diz assim, esse tem calma, por favor, esse sem desespero. No tálamo, através do sistema talâmico de projeção difusa e dos núcleos parcialmente abordados pela ciência da Terra, verte o pensamento ou fluido mental, por secreção sutil, não do cérebro, mas da mente, fluido que influencia primeiro todo o cosmo biológico, para em seguida, atendendo ao próprio continuismo do seu fluxo incessante, espalhar-se em torno do corpo físico da individualidade consciente e responsável pelo tipo, qualidade e aplicação do fluido, organizando-lhe a psicosfera ou halo psíquico, qual ocorre com a chama de uma vela, que, se valendo do combustível que a nutre, estabelece o campo em que se lhe prevalece a influência. Eu sei que não é fácil, mas tenham calma. Então, aqui tem alguns detalhes que são importantes. Primeiro, ele diz que começa a atuar no corpo, mas isso verte por ação não do cérebro, mas da mente. São coisas diferentes. Não é uma ação física. Ok? Então, você não precisa saber o que é o tálamo, depois você procura se você tem muita curiosidade, que é o sistema talâmico, mas não é isso que é importante aqui. É para você entender que isso começa a influenciar o corpo, porque influencia todo o seu cosmo biológico e depois se espalha. E aí ele faz um negócio fantástico, porque ele ajuda você a pensar. Se espalha através de você, como a chama da vela propaga a energia calorífica a partir dela. Eu preciso tocar na chama para sentir o calor da vela? Não. Ela cria um campo ao redor. E cada vez que eu me aproximo desse campo, eu sinto cada vez mais a influência da chama. Aqui também. Fazer com que essa energia circule em você exterioriza um campo. E quanto mais próximo da fonte do campo, mais intensa é a sensação. Semelhante à chama de uma vela. Deu para entender? Muito bem. André Luiz sugere que o pensamento é semelhante à chama da vela. E se é assim, também deve possuir um combustível, porque a vela só queima porque tem um combustível. Não só gera o campo, tem que ter algo alimentando aqui. E qual é o alimento? Esse alimento é representado pelas forças divinas que estão presentes no fluido cósmico. E você só tem acesso a elas
depois que estabelece a condição do pensamento contínuo. Antes disso, não é possível acessar essa contribuição divina. Gerar esse momento de comunhão, acessar o potencial divino dos prepostos do Criador. Isso só vai acontecer depois que você inaugura um estágio de pensamento contínuo. Tudo bem? E aí continua André Luiz. Esse fluido tem sua ponderabilidade e suas propriedades quimioeletromagnéticas específicas, definindo-se em unidades perfeitamente mensuráveis, qual acontece no sistema periódico de elementos químicos no plano terrestre, compreendendo-se que em círculos de inteligência mais evoluída, surpreendentes combinações dos fatores conhecidos podem ser efetuadas com vistas a certos fins. Não é fácil, né? Um trechinho de nada, o cara vem com uma densidade. O que ele está falando? Ele está falando, meu amigo, que esse elemento tem propriedades que são comuns à matéria. Tem cor, tem textura, tem brilho, tem odor, tem densidade. Então, você se aproxima e sente o impacto dessa energia no outro. Pensamento tem cor. Uma cor mais brilhante, uma cor mais clara, ou uma cor mais opaca, mais escura, a depender se a origem disso é fruto de algo altruísta e construtivo ou fruto de algo depreciativo. Vai ter um odor mais agradável ou desagradável. Vai ter uma textura, algo cintilante, brilhante ou algo grosseiro, quase pegajoso. Muda, porque é um elemento material. Tudo bem? Diz ainda André Luiz, é pelo fluido mental com qualidades magnéticas de indução que o progresso se faz notavelmente acelerado. E aí vem o ponto. Isso só acontece por causa daquela conexão. É só através do fato de alcançarmos essa conexão com o divino que se consegue potencializar o desenvolvimento. Talvez você não tenha percebido, mas eu vou fazer um resumo muito breve para você. Você levou 1 bilhão e meio de anos para sair da condição de princípio espiritual, de protoplasmazinho lá, e conseguir envergar pela primeira vez um corpo humano. Depois você avança e tem aí, entre a vivência do mundo primitivo e o de... até chegar no mundo, até a fase que divide, pelo menos que a gente considera que marca o mundo de provas e expiações, que é a invenção da escrita. Você tem aí 300 mil anos. E da invenção da escrita para cá, você tem 5 mil anos só. Será que você percebe como a faculdade de interagir com essas consciências divinas faz com que você acelere o desenvolvimento? Não pensa que é você sozinho. Você não está desamparado. Você não percebe. Mas a presença de Deus e dos prepostos divinos está te empurrando em direção à perfeição. Ok? Tudo bem? Beleza? Você errou o primeiro bloco. Agora você entendeu mais ou menos como é que está funcionando os elementos gerais do universo. A gente falou um pouquinho de espírito, a gente falou um pouquinho de fluido cósmico. Você entendeu como é que eles se comunicam, como é que você altera. Você entendeu que o elemento do teu pensamento é um elemento material, que é importante. Se não fosse ele e a condição do pensamento contínuo, você não tinha acesso à espiritualidade superior. Agora a gente vai falar sobre nutrição. É bom porque essa hora já passou o jantar, né? Pelo menos eu estou imaginando. Aí já dá para falar com calma. O que eu quero trazer aqui a você é o seguinte. É importante, nesse primeiro momento, entender como um organismo se nutre. E você não tem que decorar isso. Eu só quero mostrar. De uma forma geral, nós temos 2 grandes grupos. Os autótrofos,
são grupo de organismos que eles criam seu próprio alimento, não depende de ninguém. E tem os heterótrofos, nós. A gente não cria o nosso alimento, eu preciso buscar o alimento fora. Então, preciso trazer o alimento para mim. Esse grupo aqui, você já sabe, né? Porque é você sabe como é que você vive. Não precisa perder tempo falando disso. Mas o primeiro grupo, talvez você não lembre, porque faz tempo que você não vê isso. Então eu queria abrir um olhar sobre ele. Você vai lembrar da escola. Agora vamos recordar, né? Senta que lá vem história. Vamos dar uma olhadinha aqui. Então, o primeiro exemplo de nutrição autotrófica que eu quero trazer é a fotossíntese. Você lembra disso? Não lembra como é que funciona? Você tem a plantinha aqui, ela puxa a água do solo, ela vai utilizar CO2 do ambiente e a energia da luz solar vai sintetizar isso aqui na produção de glicose e vai liberar oxigênio. É um fenômeno de nutrição. Então, ela cria o chocolate dela para comer, tirando a água do solo, tirando o CO2 do ar e utilizando a energia do sol. Ok? Se alimenta e devolve oxigênio para a galera. Beleza? Não é o único mecanismo de nutrição. Eu tenho, além da fotossíntese, a quimiossíntese, que é parecido. Né? O que você vai ter aqui são algumas bactérias que produzem matéria orgânica sem a presença da luz do sol, oxidando compostos. E você não precisa entender o que é oxidação. Você precisa entender que ela vai atuar quimicamente sobre alguns materiais, vai oxidar esses materiais e a partir desse processo químico ela gera nutriente para poder se alimentar. Ok? Deu para entender? Muito bem. O que é que eu quero dizer com isso aqui, né? Eu vou produzir as cadeias que eu preciso para nutrição, mas tem um detalhe importante. Deus não deu alimento. Você viu? Tem que ter uma ação. Disponibiliza os recursos. Então, a árvore não recebeu de Deus. Para produzir o alimento, tem que pegar água, tem que pegar CO2, tem a capacidade e os instrumentos, mas não recebeu pronto. Mesmo aqueles que produzem o seu próprio alimento, não receberam isso de graça, não. Há um esforço interno para a produção disso. Tá claro? Então, sempre vai ter uma parte nossa. Mas será que isso aborda todos os mecanismos de nutrição? Aí a gente tem que voltar para André Luiz. Aí nós voltamos para a evolução em dois mundos. E aí ele diz o seguinte: erguido, porém, a geração do pensamento ininterrupto, altera-se na individualidade o modo particular de ser. O princípio inteligente inicia-se desde então nas operações que classificaremos como sendo de mitossíntese. Ele traz um novo mecanismo de alimentação. Porque baseadas na troca de fluidos mentais multiformes, através dos quais emite as próprias ideias e radiações, assimilando as radiações e ideias alheias. As mentes se alimentam através do pensamento. É por isso que se diz que o amor é alimento para os espíritos. O pensamento não transmite só ideias, porque ele é matéria. E na hora que eu troco essa matéria com você, não vai só a ideia, vai o elemento material junto. E eu me alimento disso. E você também. Tá claro? E isso funciona entre quaisquer duas consciências, independente de estarem encarnadas ou desencarnadas. O impulso que lhe surgia na mente embrionária por interesse acidental de posse ante a necessidade do alimento esporádico é agora desejo consciente.
e, sobretudo, um anseio genésico, instintivo, que se lhe sobrepunha à vida normal em períodos certos, converteu-se em atração afetiva constante. Há uma mudança que começa a acontecer. O que antes era um espasmo, o que antes era algo momentâneo, agora passa a adquirir constância e regularidade. Então, antes do pensamento contínuo, os seres buscam alimento no momento da necessidade. Entretanto, agora você é capaz de planejar uma refeição com horas ou dias de antecedência. Também surge a necessidade de trocar energias sexuais de forma permanente, energias de afetividade. E isso são demandas permanentes e não mais pontuais. Entretanto, a morte física interrompe as construções no terreno da propriedade do afeto, e a criatura humana, a iniciar-se do pensamento contínuo, sente-se quebrada e aflita cada vez que se desvencilha do corpo. A morte não é algo vão só para migrar você de um estado para o outro. É que a ruptura provocada pelo desencarne gera em você uma condição que lhe empurra em direção ao progresso, cada vez mais. Então, os ciclos de nascimento e desencarne, cada vez que acontecem, alavancam o seu desenvolvimento. Não tem nada feito sem planejamento. Ok? Épocas numerosas são empregadas para que o homem senhoreie o corpo espiritual nos círculos da consciência mais ampla, porque, como deve compreender por si o caminho em que se conduzirá para a glória divina, cabe-lhe também debitar a si mesmo os bens e os males e as alegrias e as dores da caminhada. Quando o indivíduo chega no mundo espiritual, ele não tem mais um corpo físico, ele possui um corpo espiritual que se alimenta de afeto. Quando os seres espirituais conversam, eles não trocam apenas ideias e imagens, eles trocam fluidos. E você se alimenta de toda a matéria que está disponível sendo trocada entre os seres. Mais que isso, eu me alimento de todos aqueles que estão no mesmo padrão vibratório, porque como eu troco com a emissão do pensamento, todos os pensamentos que estão na mesma faixa de vibração permeiam o meu corpo e eu troco essa energia com eles. Ok? E aí, para você não pensar que eu estou ficando doido, né, só pegando o André Luiz, Kardec diz um negócio muito parecido. Vamos lá na Revista Espírita. Quando você vai para a Revista Espírita de março de 1868, tem um texto de Kardec que fala sobre curas instantâneas. Ele diz assim: certas afecções, mesmo muito graves e passadas ao estado crônico, não têm como causa primeira a alteração das moléculas orgânicas, mas a presença de um mau fluido que, a bem dizer, as desagrega, perturbando a sua economia. Ele está querendo dizer que, muitas vezes, algumas doenças, mesmo com caráter crônico e grave, elas não foram originadas de algo, não foi um fator genético, elas foram originadas a partir do acúmulo de maus fluidos. E ele continua. Sucede aqui como num relógio. Vê que negócio interessante. Kardec, como um pedagogo, ele diz assim: pensa num relógio onde todas as peças estão funcionando, mas que juntou poeira. Juntou poeira a ponto de fazer com que o mecanismo pare. E se você levar para alguém consertar, ele vai olhar e vai dizer assim: não tem nada quebrado. É só uma questão de limpeza. Retirando a poeira, o relógio volta imediatamente a funcionar, porque não tinha nada danificado. Assim também funciona em relação a isso. Quando o mal exige a reparação de órgãos alterados, necessariamente a cura é lenta e requer ação contínua. Se houve desgaste do corpo físico, eu preciso não só remover a causa, mas tratar o corpo. Não foi só poeira que acumulou, alguma peça quebrou. Não basta limpar, tem que trocar a peça. Mas existem casos
onde apenas a expulsão do mal fluido pode ser feita rapidamente e a melhora é praticamente instantânea. Porque ainda não se converteu em um problema no corpo físico. Você está apenas sofrendo os impactos do mal fluido atuando sobre você. Ok? Você compreende que esse processo de alimentação faz com que você possa contrair uma infecção espiritual ao entrar em contato com fluidos enfermiços? Então, eu preciso estar sempre prevenido, eu preciso estar com a minha cabeça organizada, porque o contato com fluidos enfermiços faz com que eu absorva uma parte deles e eu possa acabar adoecendo. Mas eu mesmo posso produzir fluidos enfermiços se eu me habituar a ter pensamentos degradantes, pensamentos enfermiços também. Então, se eu alimento sentimentos de cólera, de rancor, de ódio, de maledicência, eu faço com que esses fluidos enfermiços fiquem circulando no meu corpo, eles se acumulam e podem causar os mesmos problemas. Tudo bem? Se você extrapola o pensamento, é por essa incessante troca de fluido mental que se ergue o progresso do planeta. A partir do momento em que atingimos a condição de pensamento contínuo, nosso fluido mental entrou em conexão com o fluido mental das inteligências superiores. Entendeu? É por isso que os emissários do Cristo emanam energia para nós. É por isso que o próprio Cristo faz isso. Tá claro? Então, finalmente, a gente chega para falar de mediunidade, porque senão você está se perguntando assim, meu amigo, eu não estou entendendo nada. Essa conversa hoje é o quê, pelo amor de Deus? Mas agora eu acho que você está preparado para a gente falar sobre mediunidade. Só agora. E eu quero começar com um relato do André Luiz. Nos domínios da mediunidade, ele diz o seguinte, lá no capítulo 15, mal começávamos a avançar quando passou por nós uma ambulância em marcha vagarosa, sirenando forte para abrir caminho. À frente, ao lado do condutor, sentava-se um homem de grisalhos cabelos, ali emoldurarem a fisionomia simpática e preocupada. Junto dele, porém, abraçando, com uma naturalidade e doçura, uma entidade em roupagem lirial, lhe envolvia a cabeça em suaves e calmantes irradiações de prateada luz. Bonito falar, mas vamos resumir. Ele estava lá, passou uma ambulância, sirenando devagar, olha para a situação, tem uma pessoa lá, um senhor de cabelos grisalhos, junto dele tem uma entidade de elevada evolução. Envolve a cabeça do Senhor, irradiando energias prateadas de forma suave, energias carregadas de intenção de suavidade e calma. Tá claro? Inquiriu Hilário curioso. Quem será aquele homem tão bem acompanhado? O instrutor Aulus sorriu e esclareceu. Nem tudo é energia viciada no caminho comum. Deve ser um médico em alguma tarefa salvacionista. Aí, amigo, a gente em crescimento é difícil. Aí ele vai lá e junta da pergunta. É espírita? Aí o instrutor, coitado, dá aquela olhada assim, faz, oh meu Deus. Com todo o respeito que devemos ao espiritismo, é imperioso lembrar que a bênção do Senhor pode descer sobre qualquer expressão religiosa, afirmou o orientador com expressivo olhar de tolerância. Você está vendo a cena, não está? Deve ser, antes de tudo, um profissional humanitário e generoso, que por seus hábitos de ajudar ao próximo, se fez credor do auxílio que recebe. Não lhe bastariam os títulos de espírita e de médico para reter a influência benéfica
de que se faz acompanhar, para acomodar-se tão harmoniosamente com a entidade que o assiste, precisa possuir uma boa consciência e um coração que irradie paz e fraternidade. A lição de moral. Está pensando por quê? Por que tem que ser espírita? Isso não significa absolutamente nada. Se ele não cultiva o que realmente importa, esse título não garante a assistência dos bons espíritos. Qualquer um que se faça portador da nobreza de caráter se fará acompanhar por espíritos bem intencionados. Essa é a lógica. Mas aí eu queria lhe perguntar, e qual era o fenômeno que estava acontecendo ali? O que era aquilo? Tinha uma pessoa preocupada, recebendo assistência espiritual, irradiando energia para trazer serenidade, calma, porque o médico precisava disso para bem assistir ao paciente. O que era isso? Será que podia ser caracterizado como um fenômeno mediúnico? Perceba que os eventos extrapolam muito a transmissão de imagens ou de ideias. E aí eu queria perguntar a você, olhando agora com esse olhar novo, será que os fenômenos mediúnicos eles estão restritos às salas da casa espírita? Ou será que tem mediunidade onde tiver pensamento contínuo? Ao que parece, não é possível nos desconectarmos dos fenômenos. Não é possível. Então você exerce a mediunidade quando está cozinhando em casa. Quando está no seu trabalho. Quando está na casa de campo. Quando está brincando com seus filhos. Onde há pensamento contínuo, há interação com outras consciências. A qualidade e a escolha dessas consciências vai depender um pouco de como você leva a sua vida. Exercemos atividades mediúnicas durante a realização de quaisquer atividades nossas. Onde há fluido mental estoando, há seres inteligentes trocando pensamento, ideia e fluido. Esse entendimento é muito importante para você não acabar acreditando que são nós, os poucos espíritas, que vamos salvar os 8 bilhões de pessoas que tem na Terra, meu amigo. Não é possível que você acredite nisso. Além disso, a mediunidade não é uma propriedade do espiritismo, é uma força da natureza. E é aplicada conforme as leis divinas. Por isso, parte das relações entre todos e quaisquer espíritos. Então, tem mediunidade no budismo, no hinduísmo, tem mediunidade na igreja católica, tem mediunidade na igreja evangélica, tem mediunidade no muçulmano, tem mediunidade. Em todo lugar, você consegue entender? Porque é uma ação natural, é algo da natureza. Não tem como você se apropriar disso. É como se você dissesse assim, a gravidade é aqui de Recife. Só tem gravidade em Recife. Se eu for para João Pessoa, não. João Pessoa não tem gravidade lá, não. Não tem como. Você entende? Não tem como. Então eu não posso circunscrever isso à doutrina espírita. Não tem lógica, é uma falha de raciocínio lógico. Isso é contra tudo o que Kardec pregou. Ok? Mas você pode ainda perguntar assim, tudo bem,
Mas enquanto aquelas manifestações mais ostensivas, aquela explosão na execução do trabalho, é assim também? Não, aí muito bem, veja bem. Se a sua pergunta é essa, aí de fato nem todo mundo tem essa condição. Porque como é um ajuste orgânico, eu preciso fazer algumas alterações orgânicas. Então, essa ação ostensiva não acontece com todo mundo. Não tem como acontecer com todo mundo. Mas pelo que a gente viu, eu não necessariamente preciso disso para que haja esse relacionamento entre os dois planos. Tá acompanhando? Tudo certo? Melhorou um pouco, não foi agora? Vai dar uma melhoradinha. Não se esqueça, portanto, que essa troca de energias pode se converter em importante fonte de nutrição para o espírito, sustentando na difícil tarefa reencarnatória. E aí, eu quero puxar uma historinha de Chico Xavier que eu peguei emprestado lá do Haroldo. Ele conta o seguinte, que Chico chegou em casa, debilitado, assim, com a bateria social dele meio descarregada. E aí o Emmanuel viu aquilo e disse o seguinte: Chico, você está me parecendo que não está muito bem? Vamos fazer o seguinte, vamos na periferia, eu queria desenvolver umas atividades lá. E aí ele vai até a periferia, começa a fazer o trabalho, conversa com um, e recebe um abraço, e recebe um beijo. Quando volta, ele diz assim, passou. Aquele banzo, aquela coisa que estava meio me derrubando, que eu estava meio caído, foi embora. E aí vem a reflexão. É porque você se alimenta dos fluidos que troca. E quando esses fluidos estão recheados de admiração, de amor, de bem-querer, eles são uma injeção de ânimo, de fortalecimento. Por isso que isso pode nos ajudar no nosso difícil trajeto durante a encarnação. É uma ferramenta para nos motivar. O reabastecimento das energias veio através da assimilação de fluidos imponderáveis recolhidos na realização do trabalho. Mas importante, essa troca de energia pode ocorrer inclusive entre indivíduos que não estejam no mesmo espaço físico, porque a conexão é por meio do fluido mental, com frequências vibratórias. Isso significa que, mesmo que o espírito esteja no umbral ou qualquer outro lugar do Brasil, até mesmo no outro país, ainda é possível estabelecer e manter os processos de nutrição, porque o pensamento é mais rápido que a luz. Então, se a velocidade da luz permite dar mais de 8 voltas no planeta num segundo, imagina o pensamento. Não tem distância para isso, não tem fronteiras para o pensamento do espírito. As relações de nutrição permitem que aqueles que estejam em sintonia troquem fluido mental em relações que se assemelham às simbioses do plano físico. Tudo bem? Você está bem ainda? O que precisamos é promover a educação dos condicionantes que nos permitem estabelecer a conexão de mentes que nos leva aos fenômenos de nutrição. O que eu preciso, meu amigo, de verdade, é escolher com quem eu quero trocar essas energias. O que importa aqui não é se isso é possível ou não. Porque isso é um fato, é uma lei da natureza. O que eu tenho que ter cuidado agora é como isso vai acontecer comigo. Quem são aqueles que eu quero ao meu lado para essas trocas de energia?
Façamos a nossa parte e confiemos no Cristo. Porque com a capacidade de irradiação dele, ele está com você. São palavras dele. Obreiros, vossas almas, porém, não estão esquecidas. E eu, o jardineiro divino, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Você que esquece. Mas está lá. Ele disse. Entreguemos-nos a esse propósito para que as nossas relações nos permitam a nutrição de elementos engrandecedores e elevados, nos aproximando cada vez mais da plenitude e do amor incondicional de Deus. Por isso, senhores, eu desejo sincera e verdadeiramente que a maturidade desse pensamento ajude para que sejam capazes de escolher bem com quem desejam trocar essas energias. Que sejam energias sempre salutares e positivas. Que sejam energias capazes de renovar vocês no seu dia a dia e tornar cada dia mais cheios de esperança, cheios de vitalidade, prontos e preparados para servir em nome do Altíssimo. Que suas encarnações sejam grandiosas, não porque sejam exageradamente cheias de conquistas materiais, mas porque reflitam verdadeiramente o desenvolvimento dos sentimentos morais que nos aproximam do Criador. Muita paz a todos.